pausando, tá? Saudação a todos, obrigado pela preferência em assistir. Espero que vocês tenham assistido o primeiro vídeo, porque este aqui vai ser a continuidade do conceito de complexidade. Eu contei sobre a história do desenvolvimento, né? O desenvolvimento histórico desse conceito. Associei ele muito à ciência, que está realmente associado bastantemente à ciência. E agora, como psicossociologia, a gente vai focar justamente em psicociências em geral. E o livro eu não mostrei da última vez, mas eu vou mostrar. É um dicionário de psicossociologia, é um ótimo assunto. Aí é este aqui o livro. É um ótimo livro, muito bem explicado, feito por diversos ótimos profissionais, né? E a psicossociologia, eu acho que ela, tipo, dos ramos de psicociências, as áreas, assim, ela parece a mais madura, realmente. E ela utiliza, assim, não tem uma linha de pensamento psicológico, né? Que ela utiliza todos e faz justamente esse processo aqui científico, né? E até mesmo psicocognitivo ah, de elaboração das suas questões. E então, a segunda parte do conceito de complexidade é o hegemonismo, né? E essa parte aqui vai falar sobre os problemas, justamente, que são os opositores da aplicação do pensamento complexo no desenvolvimento das ciências humanas, né? Então, o hegemonismo é um caráter, assim, foi o caráter da ciência clássica, né? É o caráter... a gente ainda tem problemas com isso nas ciências humanas, de pensamento hegemônico. Eu acho que não tanto hoje, mas até o final do século passado, pelo menos, ainda estava começando a melhorar. Perto, assim, nas últimas décadas, isso ainda era uma coisa a ser aprimorada, né? Mas o hegemonismo, né, sobre um antagonista do pensamento complexo, bom, o livro, essa parte começa assim: as ciências humanas encontram-se atualmente perante o desafio de abordarem o hegemonismo. A nossa herança é, com efeito, paradoxal. Por um lado, é de uma riqueza incomparável acumulada durante mais de um século, sob o impulso de sistemas poderosos: marxismo, funcionalismo, interacionismo, estruturalismo, behaviorismo, cognitivismo, psicanálise, com todas as suas ramificações e dissidências, sem contar com as influências das correntes filosóficas e artísticas. Ou seja, quando se trata de compreender a mente humana, né? Nós somos nosso cérebro, nossa mente humana, e ela se expressa de todas as maneiras, físicas e verbais e não verbais, né? Então, você estudar essas manifestações, você filosofar, já é uma forma de compreender a psicologia humana. Eu gosto de ver isso, mas enfim, já é uma forma de estudar e refletir sobre a psicologia humana. Já é uma forma... A filosofia é como a pré-psicologia, assim, digamos, mesmo com todos os seus defeitos. Mas, inclusive, a epistemologia é uma forma de filosofia, né? Mas, enfim. Aí ele aqui diz que a riqueza de conhecimento de sistemas que estudaram o comportamento e a mente humana, né? Que estudaram a mente humana, como funciona, não é só rico, mas é muito bem feita. Então, ele fala sistemas poderosos, sistemas que foram desenvolvidos com muita reflexão, à base de muitas reflexões, né? Você tem behaviorismo, estruturalismo, cognitivismo, interacionismo, são todas essas, assim, que a psicossociologia vê, eu vou abordar isso mais para frente, ver como apenas perspectivas de como uma coisa acontece, né? Do que acontece simultaneamente na nossa mente. Mas são várias, assim, pegaram essas perspectivas, observaram e tornaram ela
um sistema, né? Com muita sistematização mesmo, reflexão. Então tem as influências filosóficas, né? Tipo, psicologia, ela não só vem da filosofia, assim, digamos, não só tem um adiantamento, mas ela é filosófica, ela tem essa natureza mais clara do que as outras ciências, né? Ciência é uma filosofia, mas, por exemplo, em física, não é que você não precise pensar agir com filosofia científica, mas não é uma necessidade que fica tão velada, assim, mas quando se trata das ciências humanas, aí esta necessidade é bem clara, assim. Ah, e aí ele começa falando de um paradoxo, né? Porque por outro lado, perceberam assim, separadamente, mas perceberam essa variedade de riqueza na mente humana, né? Mas por outro, cada um dos sistemas pretendeu reinar sem partilhar sua disciplina, ou mesmo anexar disciplinas vizinhas, e colocou-se em oposição, em posição de hegemonismo. Não se trata apenas da luta na cena social pelo poder intelectual e pelo reconhecimento de batalhas de escolas, de estratégias de rivalidade, de exclusão, ou seja, não é só tipo assim um mero desprezo. Essa hegemonia não vem só de uma questão de status, né, social, da sua cognição, assim. Não é só uma questão de orgulho e de escolher um time. É meio que isso ele vai falar. Mas, tipo, não é só uma questão de orgulho, de sentimento de superioridade, né? Assim, você não precisa, egocentrismo, orgulho e superioridade. Não é só questão disso, ele vai dar, né? Então, disciplina não trata de reconhecimento, né? Status, dessas coisas, de orgulho, egocentrismo. Mais profundamente, o hegemonismo cria raízes nos próprios sistemas de pensamento, constituídos em escolas de pensamento que procedem da palavra de um mestre, reverenciado como um dogma, e de princípios pan-explicativos, com vocação universal. Libido, digo líbido, isso aqui tá... o português desse livro aqui é meio... tem um caráter muito... como é? Eu esqueci da palavra, mas não usual mais. Arcaico, um caráter muito arcaico. Apesar da sua riqueza, é um pensamento com tendência monista que tende a transmudar-se em um sistema de crença universal. Ou seja, aí vem, né, no vídeo passado eu falei que existem vários motivos, além do instinto direto, de como a gente aprende, né? A gente precisamos de uma base e dizer, tá, isso daqui vai ser a base, e então ela tem que ser fixa para a partir dela nós agirmos. E é assim que funciona o aprendizado humano e das espécies também. A gente tem esses instintos e acrescentado a esses instintos tem várias outras questões que fazem aí, que nos fez ter essa dificuldade, né, de desenvolver, de aceitar essa complexidade da realidade. A consciência, ela meio que dá um salto muito grande e ela faz com que o indivíduo lide com um nível de realidade para o qual ele não está adaptado, né? A organização social mais complexa, nem para isso a gente está tão adaptado assim, por isso que o paradoxo do progresso existe desde sempre, por exemplo. E aí, apesar de tanta reflexão, aqui vem o poder da natureza, sabe? Quando uma onda bem grande invade a cidade, um terremoto acontece, o vulcão, as pessoas falam poder da natureza. Bom, preste atenção nos instintos, nos defeitos humanos apiorados pela consciência humana, a força da natureza, né? Que apesar de serem sistemas poderosos, ou seja, tiveram mentes, consciências trabalhando e refletindo sistematicamente sobre o homem, sobre os humanos, a sociedade humana,
a interação humana, cognitivismo, behaviorismo, né, funcionalismo, marxismo, tiveram todos esses ismos muito bem elaborados, mas eles cometeram um erro ainda assim muito primitivo, para principalmente numa espécie em que ter consciência é sinal de superioridade, né? É sinal de o quê? Superioridade e escolhidos por Deus e essas coisas. Eles cometeram ainda assim um erro muito crasso, apesar de tanta reflexão. Para você ver que é assim que funciona, é tudo tão interligado. Os instintos encontrarem ali uma brecha para exercer o poder deles é muito fácil, né? Então, o que se tornou? Esses sistemas viraram crenças. Simplesmente, o marxismo aqui vai explicar tudo, a causa de tudo, e a gente vai resolver os problemas individuais e coletivos só de acordo com o marxismo, ou só de acordo com o funcionalismo, o cognitivismo, a psicanálise e etc. E demorou muito para perceber, e ainda perceber com certa lentidão, né? Tipo, vamos fazer o quê? Mas não é nem difícil, é só reflexão e debate, né? Sobre uma coisa que a gente é o próprio cérebro analisando ele mesmo. Tem coisa, aliás, psicossociologia é uma matéria em que você aprofunda coisas que você já percebe, mas que ou você não aceitou, ou você não entende tanto assim. Você, inclusive, usa já para analisar, prever e etc. Mas, né, principalmente se você aceitou, mas tem muita coisa que é fácil perceber, mas você vai crescer numa cultura que você ou não aceite, ou negue, né? Ou então você aceita e tem até problemas por causa disso. E aí ele continua, viraram crenças, porque realmente se você for ver as disputas intelectuais, né, no desenvolvimento dessas ciências, parecia mesmo religião, que nem futebol. E isso não é nem um pouco científico, né? Não é nem um pouco realista, não é nem um pouco assim, não é o suficiente para você fazer um bom estudo da mente humana. Um cérebro, assim, uma máquina natural que evoluiu durante milhares de anos, né? Um pensamento em termos de contraditório e de tudo ou nada que não procura explicações senão no seu universo próprio e que é difícil, por essa razão, articular ou combinar com outros. Uma explicação considerada boa no domínio é espontaneamente considerada contraditória e excludente de uma explicação, de outro tipo. Assim, será tão difícil para um psicanalista admitir a pertinência da determinação social dos fenômenos psíquicos, como para um sociólogo crer na determinação psíquica dos fenômenos sociais, ao passo que nenhum deles hesitará em aplicar as suas hipóteses ao domínio do outro. Ele vai ampliar isso daqui mais para frente, assim como ele vai ampliar todo esse começo, né? O autor desse artigo aqui. Ele vai ampliar tudo isso daqui, e é bastante interessante porque ele vai falar sobre uma coisa que parece sobre um tipo de hipocrisia assim intelectual em relação a esses sistemas, né? A, a, a adotar esses sistemas. Quem adota começou a lidar com os outros de uma forma dominadora. Ou seja, um reino conquista uma cidade ou outro reino e vai adaptar o que ele conquistou ao seu modo de funcionar. E aí, porque para que vão fazer isso? Para eles encontrarem uma mais validade intelectual e fingirem para si mesmos e para outros que não estão excluindo o outro sistema de pensamento, né? Quer dizer, vão ter aquelas adaptações que reduzem um conceito do outro, o sistema de pensamento do outro, ao que ele não é, né? Corta a parte e faz uma parte ali modificada, uma anexação, uma mera anexação, assim.
ou seja, continua não sendo a complexidade científica e psicossociológica, porque não aceita o heterogêneo como ele é. Modifica esse heterogêneo para que um sistema, o seu sistema de pensamento, seja dominante sobre o outro. E não entende que cada um funciona simultaneamente, se relacionando sem perder a sua originalidade, sem perder as suas características. E continuando, deixa eu ver, nossa herança mistura-se assim de forma social, otimismos científicos incontestáveis, aos quais não deves renunciar em um modo de pensamento religioso. Ou seja, a eu esqueci a palavra, mas é religiosização, eu acho que é esta a palavra, mas é realmente tornar uma área da ciência, uma área de estudo, uma religião, assim. Você cria tipos de religiões intelectuais, porque você está querendo interferir em um sistema, persistindo, apesar da realidade, apesar do confronto com a realidade, persistindo no seu próprio modo, por questões não científicas, né? Porque não é para fazer isso. Não é para fazer isso, rapaz. Por que você fez isso? Enfim, continuando. É uma situação contraditória de leis de dispersão ou de reclusão. Ou seja, é uma situação contraditória, porque esses sistemas, quando eles tentam fazer isso, ou dizer que são absolutos, eles entram em contradição. E o ser humano, né, naturalmente, ele vai procurar situações, vão negar, vão falar sofismas, falácias lógicas para dizer, ou então, assim, anexar, né, que é você contar uma parte da verdade ali para fingir que tem uma validade erudita em outro sistema, para dizer que, ainda assim, para dizer que o seu sistema é melhor. Então, acaba virando realmente um sistema de crença, negando que a ciência é para a gente se adaptar à realidade e não o contrário, né? Não é como religião, onde a realidade se adapta a gente, etc. Não, é ciência, a gente tem que entender a realidade para se adaptar a ela. E aí é aqui mais a continuidade da história, né, do desenvolvimento, como foi que esse conceito foi sendo aceitado. Uma epistemologia concreta da complexidade. O próximo título aqui. A tarefa dos pesquisadores práticos é de fazer frutificar a sua herança, desembaraçando-se do hegemonismo. Trata-se de constituir uma epistemologia concreta da complexidade das ciências humanas, seguindo a via aberta por Edgar Morin no plano filosófico. Tal escolha ideológica não se faz de forma fria ou asséptica. Não se escolhe uma epistemologia ou outra como quem escolhe um produto no hipermercado das ideias. A escolha da complexidade pressupõe um difícil trabalho de luto da crença na possibilidade de uma explicação universal que se joga na confluência da história individual e da história coletiva. Ou seja, não é nem bate mais de novo sempre na mesma tecla. Tem o instinto humano de fixar uma coisa como sendo sempre certa para a partir dessa base ele agir, né? É assim que funciona o aprendizado. E acrescentado a isso tem várias outras questões instintivas, culturais, evolutivas, que são antropológicas, né? Que fazem esse defeito, essa característica que também uma certa desvantagem, ser ainda mais piorada, ser ainda mais intensificada, né? E prejudicar a forma como a gente lidar um com o outro e com a sociedade, com a realidade.
Então, aqui ele diz que para você fazer ciência de verdade e ciências humanas, você não pode escolher qualquer uma epistemologia só por gosto, só por aleatoriedade. Tem um livro em que diz que Carl Jung ele foi seguindo a linha psicológica dele para onde ela levava. E é assim que tem que ser as ciências, principalmente humanas. Assim, obviamente, as ciências humanas tem que ser assim. Eu acho que dá para perceber isso se você reparar na forma como você tenta entender tudo, principalmente o comportamento da sua própria espécie. Você vai seguindo a linha ali. As limitações para o que dificulta essa compreensão é ignorância e falta de coragem psicológica, né? E aqui ele fala uma coisa muito interessante sobre a explicação universal, que joga na confluência da história, então bate nessa tecla. A gente acabou... o conhecimento, ele tem uma dificuldade que é psico, é, psicocognitiva, né? Tem uma dificuldade que é psicossociológica, psicocognitiva, psicológica, porque não é só com a cognição que a gente compreende, é com a nossa psicologia. E aí tem o trabalho de aceitar a verdade, por causa do tradicionalismo em lato senso, da cultura, das nossas questões pessoais, sociais, etc. Tem toda uma série de questões que fazem com que você aceite mais ou menos o conhecimento. E não só é aceitar, é você interagir psicologicamente, porque é na verdade uma interação, né? Conhecimento é uma interação e você interage mais ou menos profundamente de acordo com o que você sabe de algo e de acordo com o que você sabe do que você aceita, né? Quer dizer, de acordo com o que você aceita, o que você sabe. Não existe só o saber, existe também a coragem para encarar a verdade ou a falta daquela para negar esta, né? Então, no seio da equipe de pesquisa, bate com a confluência. A história, estudar o desenvolvimento das ciências humanas encontra uma dificuldade assim, a culminância, né, dessas dificuldades, que você tem que modificar muita coisa que durante séculos foram dadas como certa, de causa, de natureza. Imagina, por exemplo, imagina o desenvolvimento. Imagina se eu chego em 1500 e começo a falar sobre psicologia evolutiva. Tipo, tem nem a noção de evolução, assim, da espécie humana sendo uma espécie que evoluiu como todas as outras. Mudou e se tornou consciente, e essa consciência passou a servir aos seus instintos, etc. E então, é um exemplo de dificuldade altamente, assim, eu dei esse exemplo fictício, mas é assim que funciona na realidade, para tudo, né? Tem motivos, como eu já disse, culturais, assim, diversos, que impactaram o desenvolvimento, assim, principalmente a questão religiosa mesmo, não principalmente, eu acho, mas é uma questão religiosa também, assim, fortemente. É claro que tem várias questões, mas a religiosa é uma das das mais fortes, junto com aquela determinação básica, assim, de como o ser humano funciona, que a cultura também desenvolve fora da religião e que ela também aceita tão fortemente como a religião. Tem essa questão também. Tem o que uma religião, um sistema claro diz que é, e tem uma aceitação, uma verdade tácita que todo mundo diz, né, ser a verdade, uma verdade social, uma verdade psicossocial. Então, esses dois problemas, assim, foram as grandes pedras no desenvolvimento das ciências humanas, né? Mesmo após tanta reflexão. Uma pesquisa sobre o domínio da organização, empreendida há cerca de 20 anos, desempenhou a este título o papel motor de uma experiência
de experiência primeira, né? No seio da equipe de pesquisa enfrentavam-se três concepções, uma de inspiração marxista, outra de inspiração canalista, e a terceira libertária, que a psicologia se esforçava mais ou menos por unir como um todo. E aí, nesse início, ele fala uma pesquisa sobre o domínio da organização, empreendida há cerca de 20 anos. Né? Então, para você ver, começaram a estudar como é que as instituições sociais, como é que o grupo, uma organização como a empresa, como o Estado e etc., afetava o indivíduo. Porque, logicamente, vai afetar principalmente primata, altamente social, etc. Enfim, começou um estudo disso, a gente tem em 1979, né? E aí foi um início, assim, para esse conceito de complexidade começar a ser pensado como algo importante, da forma que ele está aqui, e, e considerado como uma base de pensamento para compreender a mente humana. E curiosamente, os pesquisadores estavam de acordo com a descrição de fenômenos, mas em uma posição irredutível, né, por razões práticas, e havendo antes de mais a necessidade de regir. Ou seja, todos haviam três bases de pensamento na pesquisa, né? E uma era marxista, de inspiração marxista, outra de inspiração psicanalítica, e uma terceira libertária, que a psicologia se esforçava mais ou menos por unir como um todo. São bastante interessante, assim, o pensamento de base marxista. É claro que o marxismo erra feio em muita coisa, mas é brilhante, assim, você aceitar e você estudar mesmo esse modo de como o ser humano se desenvolveu, né? Sabe aquela frase de o valor que você tem para a sociedade como ferramenta de produção e etc. Tipo, isso é uma das caras, assim, da história humana, sabe? Uma das cores, assim, digamos, da história humana. E é bastante importante, né? É bastante importante você ter essa compreensão psicanalítica, né? Então, uma pesquisa feita aqui com três concepções, né? A psicanálise, poxa, você considerar que o cérebro é uma linguagem, assim, uma máquina de linguagem, é uma perspectiva muito importante de se aceitar para entender o cérebro humano, a história humana, né? Também o comportamento coletivo e individual é uma ótima abordagem. E tem uma mais libertária, né? Uma mais libertária que os psicólogos tentavam englobar como um todo, etc. Uma mais, digamos, com tendência mais a ser mais realista, etc. Talvez mais respeitosa. Sendo que o que aconteceu, para você ver, eu falei que o tempo todo extinto, não vou falar mais, por razões para... O que aconteceu? Eles analisaram tudo isso para chegar em um acordo em comum, sendo que, obviamente, ia dar errado, porque eles estavam analisando com base nas suas áreas. E esse é um grande problema crasso, assim. Eu achei que isso sempre tivesse sido óbvio, tá entendendo? Quando eu era criança, porque eu vi, sei lá, eu acho que você tem que estudar bastante a mente humana para entender, para você unir o todo, né? E aí você tem que ver as várias perspectivas de como uma coisa mesmo acontece. Eu achei que isso, entende, fosse algo que a psicologia tivesse evoluído já, os psicocientistas tivessem evoluído em uma década já com isso daqui, antes de começar de saber dessas dificuldades, né, há muito tempo. Então, esses pesquisadores eles não conseguiram chegar no consenso porque quando vai analisar a realidade, tem bastante pontos em que uma é refutada e outra não, a outra é refutada e essa aqui não, e aí não dá para você equilibrar tudo se você não considerar que essas coisas elas se mantêm, elas não ficam invalidadas,
mas elas não dominam tudo, elas não podem, elas não são a única parte da realidade, elas são diferentes, interagem entre si, né? Aí por razões práticas e havendo antes de mais a necessidade de redigir um relatório comum responsável pela pesquisa, mas Pagés, eu acho, propôs Pagés propôs uma regra de suspensão teórica. Ou seja, você vê que pessoas altamente estudadas fizeram aqui uma birra e aí teve que fazer uma coisa que não é para ser usada assim como brincadeira, por motivo de birra, que é uma suspensão teórica, né? Ou seja, você considera que algo não pode ser provado como verdadeiro ou falso, então você diz, eu não vou desmentir isso aqui, mas também não vou afirmar, e a gente vai ligar só para o que concorda. Isso não parece ensino médio, assim, tentando raciocínio. Isso é muito ensino médio, sei lá, isso é muito. Isso é birra, claramente birra. Qual é a dificuldade de você que estuda? Sei lá, é muito esquisito, mas enfim. Teve. Ou seja, eles fizeram coisa, assinaram lá só o que tinha em comum. E eles fizeram uma suspensão teórica, que é algo importante para você usar em um contexto assim, em uma dialética importante. Não é porque a sua área não consegue explicar aquilo que a sua área está errada, mas não é porque ela consegue explicar tal coisa que a sua área também está certa em tudo. Qual é a dificuldade de aceitar? É uma coisa assim meio básica, né, que você aprende meio quando é criança, assim. E aí você tinha a psicanálise, uma terceira mais libertária, tinha o marxismo, e quando você analisa a realidade psicológica humana, só com base em cada um, claramente tem muita contradição, tem muita coisa na realidade refutando esses sistemas quando você analisa ela só com base nisso, quando você analisa o ser humano só com base em cada sistema. Escolhe um sistema para analisar todo o comportamento, vai ter várias contradições claras e claras. E aí você vai encontrar a resposta em outro sistema. Isso significa o quê? Que é uma zona aqui para você fazer essa suspensão teórica? Porque isso aqui foi birra. Suspensão teórica é quando você realmente, pela lógica, pela racionalidade e epistemologia, pelo rigor científico do pensamento complexo, do pensamento da filosofia científica, você não pode dizer que algo é verdadeiro ou falso, mas não por birra, não por essa infantilidade. E aí você vê 1979, cara, tá bem atrasado isso daí. E aí eles assinaram só o que estava em comum, né? Que podiam descrever o funcionamento da organização, as estratégias, as interações, na vez de não ser mais gerais do objeto. Ou seja, aqui está dizendo, o que continua, né? Fala que eles nomearam um sistema sociomental, que é um sistema, é uma interação entre os indivíduos, forma separada, e o coletivo que eles formam, né? A mente individual deles cria uma mente coletiva. E é essa interação que eles estudaram. Então, essa pesquisa aqui, né, sobre o domínio da organização, ela resultou, o relatório final só resultou em uma visão geral. E muita coisa foi ignorada só porque uma área não concordava com a outra. Olha só que científico, não é mesmo? Caraca, ótimo exemplo. Esses caras deveriam ter o quê? 30, 40 anos de idade e não conseguiram superar isso? Meu Deus. Sério, eu achei que isso sempre tivesse sido óbvio, porque é o próprio cérebro. Isso pra mim sempre foi uma coisa assim, meio básica, facilmente básica, né? Enfim. E é o próprio cérebro estudando ele mesmo, tá entendendo? É da mesma espécie, assim. Uma espécie se adaptando aos indivíduos da sua própria espécie para poderem se comunicar. Toda espécie entende a comunicação da sua própria espécie, né? Então o cérebro ali tem que ficar muito parecido, mesmo que cada indivíduo seja único. E aí, uma epistemologia concreta da complexidade ainda estava
em 1979 ainda estava se arrastando, porque isso daqui não é uma aceitação de verdade da complexidade. Isso daqui é uma tolerância, né? Uma tolerância, mas veja, o livro vai dizer mais tarde, a, a diversidade, a diversidade a insuportável diversidade, alguma coisa parecida com isso, eu vou abordar em vídeos posteriores, mas ele fala de insuportabilidade da diversidade, né? Que a gente precisa fazer uma reflexão, um trabalho de consciência com certos defeitos tão assim entranhados na gente, tão enraizados na gente. Não adianta só estudar uma coisa para você deixar certas tolices naturais, inclusive tolices assim naturais. Eu falo tolice, mas eu estou dizendo de coisas que são pioradas pela defeitos, assim, limitações já são pioradas conscientemente, pela consciência. E a gente precisa refletir sobre essas limitações diretamente, senão a gente se forma e não supera elas, né? Então, então até aqui a gente tem a dificuldade sistemática da humanidade em lidar com uma noção de complexidade que seja mais realista, principalmente para entender uma máquina biológica com milhares de anos de desenvolvimento, né? E aí é isso passa por muita coisa, né? A gente ainda tem aqui 1979, né? A gente ainda estava se arrastando para aceitar isso. O próximo é anexação, redução, sectarismo. Isso daqui eu pulei muita coisa, né, nesse vídeo e nos outros, mas essas partes é muito interessante de se ler de verdade. Eu vou mostrar o livro aqui para vocês de novo. Esse é um livro impressionante. Mas para mim, eu acho que ato e ação são coisas que você pode dizer novidade, mas ainda assim você refletindo sobre isso filosoficamente, assim, você acaba, fica muito fácil aprender psicossociologia, né? Então são aprimorações sistemáticas, né, com comprovações não só assim intuitivas, mas comprovações sistemáticas, epistemológicas de coisas que a gente percebe naturalmente. Autoridade, autonomia, etc. São coisas impressionantes, tem muita coisa importante assim que é bom mesmo você ler, e eu espero que vocês leiam, porque de uma maturidade científica este dicionário. E impressionante, ele toma muita coisa da psicanálise e ele não diz, isso aqui é psicossociologia, não, isso aqui a psicossociologia está utilizando da psicanálise, né? É uma ciência culminativa, integrativa, assim, é uma ciência integrativa. E deixa eu ver aqui a anexação, o sanitarismo, se coloca a questão das relações entre sistemas teóricos e disciplinares, né? Então, a gente ainda vai abordar como continuou essa dificuldade de lidar com as ciências humanas, inclusive, complexa como elas devem ser, em lidar com a mente humana complexa como ela deve ser, como ela realmente é. Isso, e como isso, assim, essa dificuldade se espalhou nas disciplinas, nas organizações, etc, né? O próximo a gente vai ver como isso se deu nas disciplinas, nos cursos, nas aulas, etc, no aprendizado sistemático, né, nas escolas. E, bom, esse vídeo praticamente em homenagem ao Pirula fica por aqui. E eu espero que vocês também consigam se divertir com psicociências, apesar de matemática ser melhor, mas psicociências ajuda muito a tirar o tédio da vida. E é isso. Eu não sei muito bem como encerrar o vídeo, mas tchau.
Obrigado pela preferência e assista um outro vídeo. Eu espero que mais tarde o áudio não fique tão irritante assim, que eu possa ter um cenário. Mas vai saber, né? Enfim, eu só tenho um dia de folga, eu não vou ficar me motivando e eu leio várias coisas ao mesmo tempo, então eu não vou muitas vezes fazer um roteiro, né? Porque o tempo que eu tenho quando não disponível, quando não estou cuidando da casa, me preparando para o trabalho, trabalhando, eu vou ler ou eu, um dos vários livros que eu leio, enfim. E eu não sei mais o que falar, só tô falando bababalogia. E como é que se encerra o vídeo? Você diz oi primeiro, ou você diz tchau primeiro, ou eu digo tchau? Você desligou?